Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete, entre outras modalidades. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos chegando aí nos momentos finais dos estaduais do FABR, do futebol americano aqui no Brasil. Então compartilhe esse conteúdo para que mais gente consiga ver o trabalho. O Nacional está chegando por aí, segundo semestre tem muita coisa para a gente falar. Então, e vai ter conteúdos aí muito diferentes aqui no YouTube para todo mundo acompanhar. Esse final de semana a gente vai ter menos jogos, 4 jogos só esse final de semana, seriam 5, mas a gente vai discutir daqui a pouco porque um deles não vai acontecer. Então, mas todos os 4 jogos são de playoff, são jogos importantes, e a gente vai começar o nosso vídeo falando da final da Copa Nordeste de futebol americano, Vamos ter o jogo entre a equipe do Patos Futebol Americano e Caruaru Wolves, jogo que acontece no domingo. Esse jogo que para mim vai ser muito legal. Essa equipe do Patos que está invicta, venceu os 2 jogos na fase de grupos e garantiu saída para a final. A equipe do Wolves que encarou um jogo embaixo d'água praticamente contra o Caucaia-Sabres e garantiu sua vaga nessa final também. Então é um jogo muito legal, as duas equipes aí com certeza com uma energia muito boa para esse jogo que vai rolar domingo. Jogo que vai ser transmitido na página da Copa, Então nas redes sociais você consegue conferir tudo da transmissão, os horários, tudo certinho. Acho que o jogo é 10 horas da manhã, mas não tenho certeza. Mas vocês podem dar uma conferida de os horários do jogo e também conseguir conferir o jogo ao vivo, Falando da disputa, para mim a gente tem um favorito muito claro nesse jogo, que é a equipe do Patos. O Patos que tem aí Cox nesse time, tem outros jogadores da equipe do Spectros, também um elenco que tem jogadores aí que no segundo semestre devem estar por outras equipes, já que o Patos não vai jogar nada. Mas foi uma equipe que venceu o primeiro jogo sem uma parte desse pacote de reforços e no segundo, contra a equipe do Scorpions, conseguiu melhorar muito durante a partida e conseguiu vencer uma equipe que é boa, que eu considero boa, que é a equipe de Parnamirim. Então chega para essa final aí, para mim como favorito, trouxe até algumas estatísticas aqui, até falando do próprio Carlos Cox, que para mim, um dos desafios dessa defesa do Wolves, que está jogando bem, vai separar o Cox. Ele é líder da Copa em jardas terrestres, mais de 250, líder em touchdowns da Copa com 5, e a equipe do Patos também é a equipe que menos sofreu pontos na competição, foram só 18 nesses 3 jogos. Então eu tô com uma expectativa muito boa para esse jogo. Acho que esse ataque da equipe do Wolves, que não mostrou nada muito diferente até agora, não teve muito ritmo nos seus jogos, vai precisar aparecer, senão não tem jeito. Por mais que a defesa esteja jogando bem, eu acho que essa equipe do Patos vai conseguir ali pelo menos 1 ou 2 touchdowns. Então você vai ter que correr atrás, para conseguir se manter no jogo e tentar esse título, Algumas anotações aqui que eu trouxe. Eu acho que a equipe poderia de repente tentar usar mais do jogo terrestre até com o próprio quarterback. A gente viu ali vários quarterbacks rodando, e eu não me lembro de cabeça o nome de um deles agora, mas que conseguia correr mais com a bola, ter corridas mais desenhadas. Então tudo isso pode ser uma variação interessante para confundir essa defesa da equipe do Patos, mas vai precisar de ritmo, ritmo que a gente não viu nesses jogos da equipe do Wolves. E para a equipe do Patos, como eu disse, é uma equipe que tem ali, além do Cox, tem outros jogadores interessantes ali como Ramalho, e tem um elenco que não sei o quanto treinou junto ou não, mas se conseguiu treinar e trabalhar muita coisa, pode ter um time ainda mais redondo para essa final, e assim, a defesa, eu acho que a questão para a defesa da equipe do Patos é quando e se o Wolves chegar na Red Zone. Porque na estatística que eu peguei até com o pessoal da Copa, é que o Wolves tem um aproveitamento de 80% quando chega na Red Zone. Então vai encarar um ataque que sabe finalizar campanhas quando consegue chegar lá. Então vai ser um jogo muito interessante. Para mim, mais uma vez, favorito é a equipe do Patos. Eu acho que tem tudo para conseguir sair com esse título. Mas a defesa do Wolves já mostrou que consegue manter essa equipe na partida. E os Special Teams também podem ser fundamentais, que apareceram bem na semifinal para a equipe do Wolves e podem ser um fator também para esse jogo, para essa final. Partindo agora para o Campeonato Paranaense, inicialmente nós teríamos 2 jogos nesse final de semana. Vou falar primeiro do jogo que não vai acontecer, que seria o jogo entre a equipe do Ponta Grossa Phantoms e a equipe do Cascavel Olympians.
a equipe do Olympians desistiu da competição, né? Falou ali sobre a questão física dos atletas, né? Que a equipe teve ali uma janela de 2 jogos em 2 semanas, seria o terceiro jogo em 3 semanas, então, inclusive no meu último vídeo eu falei o que eu achava, né, disso, né? É muito triste mesmo que a participação da equipe do Olympians tenha acabado dessa forma, né? Que poderia estar disputando ali uma vaga no Pinhão Bowl. Porém, eu entendo e eu acho que isso mostra para todo mundo qual é a realidade física e até de preparação do FABR, né? Às vezes a galera tenta comparar com um college, com uma NFL, mas não dá para comparar com a nossa realidade. A gente viu ano passado o Galo jogando muitos jogos e reclamando o quão foi punido fisicamente por conta disso. A equipe do Olympias tendo que jogar 3 jogos em 21 dias é muito complicado, é muito além do que o futebol americano está pronto. Então é muito triste que isso tenha acontecido, mas acho que foi a decisão correta se o elenco realmente ia estar muito reduzido e enxuto, porque você expõe quem está bem a se machucar, né? Então eu acho que foi bom a equipe ter tomado essa decisão, até pensando em quem está lá, e também acaba sendo bom para que a gente do FABR entenda qual é a nossa realidade no aspecto quantidade de jogos e espaço entre um jogo e outro. Porque tem gente que acha muito ruim que os jogos aconteçam uma vez a cada 20 dias, a cada 21 dias ou a cada 14 dias, como é o mais normal. Mas essa é uma realidade e necessidade para que as equipes possam treinar e se cuidar. Porque a gente está falando de um esporte que ainda é amador, que 99% tem que trabalhar na segunda-feira e vai ter que se virar se machucar. Então, eu dou até os parabéns para a equipe do Olympias por ter tomado essa decisão, assim, até um pouco polêmica, né? A gente sabe que tem gente que não vê isso com bons olhos, mas se for para preservar a integridade física dos seus jogadores, eu acho que foi a decisão correta para a equipe de Cascavel. E a equipe do Phantoms avança direto para a final do Pinhão Bowl e vai encarar o vencedor do jogo entre Maringá Pirates e Londrina Bristol Becks, né? Um jogo que vai ser muito bom. A equipe do Bristol chega aí no Pinhão Bowl com uma campanha de 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Pirates chega com uma campanha de 0-3, mas garantiu sua ida ao Pinhão Bowl por conta de força de tabela. Então é um jogo que, para o Pirates, o bom é que a equipe teve um mês praticamente para conseguir se preparar para esse jogo, então pôde ajustar muita coisa, pôde ver muito vídeo também dos outros possíveis adversários, inclusive a equipe do Bristol. Então a equipe de Maringá teve muito tempo para treinar, para trabalhar e para se ajustar, né? Até trouxe aqui um pouco do que aconteceu no último jogo, onde a equipe no primeiro e no terceiro quarto sofreu baques muito fortes, né? Sofreu 2 touchdowns, então o começo do jogo vai ser muito importante, até por a equipe ter tido esse tempo só de treinos, né? Então tem que vir ali com a chavinha já virada no aspecto intensidade e físico, né? Logo no início do jogo. Acho que a equipe tem que explorar mais o fator de ter um quarterback que pode, às vezes, esticar a jogada, fazer rollouts para tentar forçar o erro da secundária adversária, né? O Miyazaki, né, que é o quarterback da equipe do Pirates. Então, eu acho que a equipe teve um tempo muito legal para conseguir trabalhar tudo isso, e a derrota contra a equipe do Phantoms, eu acho que ela trouxe ali grandes aprendizados para esse time que vai jogar contra o Bristol Becks, que teve um jogo muito ruim contra a equipe do Paraná Guardian Saints, como eu disse no vídeo de recap, né, da vitória do Saints sobre o Bristol Becks. O placar, o 18-14, engana muito do que foi o jogo. A equipe do Bristol tem um potencial, tem um time muito bom, tem uma defesa que foi muito guerreira e manteve o time até o final do jogo, sim. Mas foram 3 quartos e meio, onde o ataque da equipe do Bristol Becks não conseguiu produzir nada. O Allen e seus recebedores não têm uma sintonia ainda ideal, né? Então tem que trabalhar isso, já trazer isso para essa semifinal. Então a equipe de Londrina quase ganhou aquele jogo, mas muito mais porque a sua defesa manteve o time com boas campanhas defensivas e conseguiu segurar a equipe do Paraná Guardian Saints em situações de red zone. Então o ataque ele tem que ter essa vontade de pontuar desde cedo, tirar proveito talvez do aspecto físico, que a gente sabe que essa equipe do Bristol pode implementar. A gente viu jogos onde fisicamente nas trincheiras o time conseguiu controlar, e o Alan e seus recebedores têm que fazer um jogo melhor, tem que desenvolver melhor esse jogo aéreo, talvez dar uma enxugada, limitar um pouco mais alguns conceitos, mas fazer todo mundo estar redondo para essa semifinal. Partindo para os 2 jogos finais que a gente tem nesse domingo, vamos falar da SPFL, né? Temos aí agora os wildcards da série Diamante,
né, depois da vitória do Weiler sobre o Leme Lizards, ficou confirmado que os Steamrollers seria o seed 3, né, do grupo A. E é desse jogo que a gente vai falar primeiro, né? Vamos falar de Six Spartans e Corinthians Steamrollers, jogo que acontece no domingo às 2 horas da tarde lá em Jundiaí, né? Jundiaí recebendo muitos jogos da SPFL esse ano. Um jogo que para mim tem um favorito também, claro, que é a equipe do Six Spartans, mesmo tendo perdido o jogo contra a equipe do Mor Lacerda Dragons. O momento do Spartans é muito melhor que o momento da equipe do Corinthians Steamrollers. O Steamrollers chegou aí nos playoffs com uma campanha de 1 vitória e 3 derrotas, né, tendo vencido só o Leme Lizards nos seus 4 primeiros jogos. E se por acaso a equipe do Spartans vencer o jogo, a gente vai ter 2 coisas inéditas na SPFL. Primeiro, a primeira ida do Spartans a uma semifinal, garantindo aí pelo menos um top 4 para a equipe de São Paulo, e seria a primeira vez que o Corinthians Steamrollers não chegaria numa semifinal e não seria pelo menos o 4º colocado da SPFL, né? A SPFL que surgiu em 2016, né, onde o Steamrollers foi 3º colocado, aí 2017 foi finalista, 2018 foi 4º colocado, se eu não estou enganado, aí 2019 foi finalista de novo, e no ano passado foi 3º colocado por conta do título do Rio Preto Wilders. Então seria a primeira vez aí onde o Steamrollers não estaria entre os 4 melhores da competição no final, né? Mas falando do jogo agora, né? A equipe do Spartans perdeu para o Dragons porque pecou em aspectos não básicos, né, mas coisas que os times têm que ser mais disciplinado, como finalizar campanhas, né, como eu disse, teve ali situações que poderia ter pontuado, que poderia ter saído, nem que fosse com 3 pontos ali da Red Zone e saiu sem nada, então a equipe do Dragons conseguiu segurar esse ataque. Acho que tem muito potencial ali, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Acho que vai encarar uma defesa que fisicamente não é o mesmo nível do que encarou até agora, não é o mesmo nível do front do Rhinos, não é o mesmo nível do front do Dragons. Então eu acho que é um jogo que esse front do Spartans pode até, esse front não, né? Essa linha ofensiva pode trabalhar melhor, né? Tem ali running backs também com tamanho para você tentar implementar esse jogo físico, né? Goela abaixo. É um bom jogo também para isso, e eu acho que é um jogo por uma mão continuar distribuindo bem a bola, né? Como eu disse, no jogo contra a equipe do Dragons, né, foram 7 recebedores com pelo menos um passe recebido. Você tem o Mega, que é a referência vertical, que foi algo que puniu muito o Steamrollers no jogo contra a equipe do Weilers, né? A equipe de Rio Preto conseguiu punir o Corinthians quando esticou mais o campo, né? Então você tem um cara dentro desse elenco que é especialista nessa bola longa, né, que é o Mega. E da defesa, eu acho que assim, é se ajustar. O Dragons tinha esses recebedores que eram muito rápidos, né, principalmente os slots, e os Steamrollers também tem, né? Os Steamrollers tem aí o Camara, que está jogando muito bem, tem o Carioca, que aparece bem ali também no meio do campo, tem o Ferrari, que pode ser um elemento interessante também no jogo aéreo, porque eu não vejo o jogo corrido dos Steamrollers funcionar, não com o SOL, que está jogando muito mal. Então, assim, é você posicionar os seus melhores jogadores que tenham características parecidas, né? A gente viu ali algumas formações que desfavoreceram a defesa do Spartans no último jogo. Então, de repente, você entender o melhor momento de ter um linebacker ou de você ter um DB a mais em campo. Eu acho que isso vai ser muito importante. E também conseguir evitar, né, que o Corinthians produza muito após a recepção. É um time que consegue fazer isso muito bem, né? Até uma das características desse estilo de jogo do Lee é fazer um passe mais rápido, é deixar os recebedores forçarem o erro do adversário e tentarem ali brilhar, por assim dizer, né? Mas o meu favorito tá bem claro nesse jogo, né? Eu acho que o Special Teams dos Steamrollers pode ser um fator muito interessante, né? Porque é um time que tem retornado bem, tem o Emerson, que é um dos melhores kickers do Brasil. Então o Special Teams pode ser um fator também interessante, e eu acho que a equipe dos Steamrollers aí ela vai ter que ralar bastante, porque para mim esse time do Spartans ele é bem favorito para esse jogo, então a gente pode ter aí o Spartans pela primeira vez na semifinal da SPFL. O outro jogo, né, o jogo que acontece na parte da manhã, mas eu quis deixar para o final, é o jogo entre o Ocelotes Futebol Americano e a equipe do Guarulhos Rhinos. Meu favorito para esse jogo, para quem já viu lá os pitacos que estão no Instagram, para quem ainda não viu, meu favorito para esse jogo é a equipe do Guarulhos Rhinos. Falei depois da derrota do Indians que eu não consigo mais confiar que esse ataque vai render, e realmente não mudei minha opinião com relação a isso. Acho que é um time que tem os elementos e tem a mentalidade para virar a chave, para conseguir fazer isso, mas eu, até ver isso acontecer, não vou colocar mais a mão no fogo, né, por assim dizer.
Mas, parando para analisar esse time do Ocelotes, é um time que vem de uma derrota sofrida contra a equipe do Vipers, onde o ataque não conseguiu produzir nada, não conseguiu correr, não conseguiu passar, teve pouquíssimos momentos onde conseguiu fazer alguma coisa ofensivamente, defensivamente também sofreu, né, contra essa equipe de Rio Preto, e vai encarar uma defesa que marca muito bem o jogo corrido, né? Então, a principal característica desse Ocelotes, que é correr bem com a bola, que é tentar trabalhar esse jogo corrido por todas as partes, é o que o Rhinos marca de melhor. Eu acho que o Derão, no improviso, tem muita chance de produzir. No jogo contra o Indians, a defesa sofreu com o Elias, mas o Elias acabava passando mais a bola do que necessariamente correndo, né? Então isso pode ser um fator interessante, isso pode ser um fator para a secundária da equipe do Rhinos, né? Ter ali um pouco de atenção também, para de repente o Derão não conseguir pegar você com um cobertor curto e de repente soltar um passe longo e você tá um pouco para frente porque tá vindo uma corrida. Então é um duelo interessante, mas eu acho que o melhor do ataque do Ocelotes é o melhor da defesa do Rhinos, onde ele pode ser anulado. Então eu não imagino esse ataque produzindo tantos pontos. E do outro lado, eu acho que o front do Ocelotes tem um trabalho muito importante para forçar o erro, fazer o Catulo soltar a bola rápido, fazer o Catulo jogar bolas para fora, de repente até forçar ele para fora do pocket, ver se ele comete algum erro, e essa secundária tem que estar pronta para quando esse erro acontecer, se ele acontecer, né, para conseguir uma interceptação, conseguir roubar uma bola. Essa secundária que está fazendo jogos ok, poderiam estar sendo melhores, mas poderiam estar sendo piores também, então tá no meio, né, do caminho para mim essa secundária do Ocelotes, e é um jogo muito, muito interessante que para mim o Ocelotes pode ganhar? Pode, mas o meu favorito é o Rhinos, muito ainda talvez com um resquício de achar que esse time tem as cartas e tem as armas para funcionar, para melhorar, né? E um fator interessante para essa equipe do Ocelotes, que aí talvez seja a balança positiva, é que todos os jogos que o Ocelotes venceu dentro de uma posse, né? Venceu o Avengers por 1, venceu o Leme por 3 e venceu o Steam por 6. Então, os jogos que foram apertados, o Ocelotes ganhou, né? Então isso fala um pouco também sobre as vitórias, que de repente o Ocelotes poderia ter terminado 0-4, sim, mas o mérito da equipe fez ela terminar 3-1. Então se o jogo ficar apertado, se o jogo ficar parelho, o Ocelotes pode ter esse momento de conseguir de repente ter uma gana a mais para ganhar esse jogo. Mas para mim, dos 4 jogos desse final de semana, é o jogo mais parelho, que está mais propenso ali a gente talvez ter uma surpresa ou não do que vai acontecer. Bom, gente, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Para a galera que tem perguntado sobre Brasileirão D1, Brasileirão D2, BFA, tudo isso vai ser falado quando os estaduais acabarem, né? Eu quero dar essa atenção para os estaduais até o final. E quando eles realmente acabarem, ou a menos que aconteça alguma coisa muito impactante que a gente tenha que vir falar aqui, eu vou deixar para falar dos campeonatos do segundo semestre só quando todos estiverem finalizados, tá bom? No mais, deixa seus comentários, compartilha esse conteúdo, tamo junto e até a próxima!